Então, pessoal, outro conteúdo que é importante a gente revisar é a união de dados com base cartográfica, tá? Então, a gente tem os nossos dados socioeconômicos numa planilha, geralmente numa planilha Excel, e nós precisamos unir esses dados socioeconômicos numa base cartográfica, né? Então, a gente tem informações socioeconômicas de setores censitários, de bairros, de municípios de um estado do Brasil, né, dos estados do Brasil, e a gente quer transferir esses dados socioeconômicos que estão numa planilha para uma base cartográfica, para que a gente possa fazer um mapa, tá? O que é crucial para fazer isso? Que tanto a base, tanto a planilha em Excel, quanto a nossa base cartográfica tem uma coluna, tenham colunas iguais, que a gente possa unir, que possa ser nossa referência de união. Geralmente a gente usa códigos numéricos, porque a probabilidade de dar certo é muito maior do que a gente se propor a unir duas bases através, por exemplo, do nome dos municípios. Né? Porque, por exemplo, Adrianópolis pode estar escrito de uma forma na planilha e de outra forma na base cartográfica. Mandar um lado pra sair. Não, não, agora não. Tá dando Agora para me não. ouvir, Ju? Não, Acho que você tá com o microfone ligado. Então, quando é número, a probabilidade de dar errado é muito menor, tá? E quando eu falo em número, nesse caso, por exemplo, são os códigos, né? O IBGE tem códigos, o DataSUS também, quando a gente baixa as planilhas de dados, vem com códigos, tá? Então é importante, e esses códigos são únicos, pelo IBGE são únicos. Cada município, cada setor censitário tem um código, tá? Então é único para cada área. Então é muito mais fácil de fazer essa união de bases. E é essa ferramenta que eu quero revisar com vocês, tá? Então eu mandei aí no e-mail, mandei para vocês. Deixa eu compartilhar agora o QGIS. Eu mandei para vocês uma base de dados, né? Uma planilha e um shape também. Esse shape que eu mandei para vocês se não me engano, aqui de Goiânia, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Adicionar as duas bases, tanto o Excel quanto a base cartográfica. Eu vou tirar todas essas aqui para não dar confusão e vou adicionar minha nova base. Então, como é que a gente faz isso? Vetor, busca a base. Deixa eu buscar aqui o shape e adiciono o shape. Aqui. Esses limites são dos municípios do estado de Goiás, mais o Distrito Federal, que é a minha área de estudo, tá? Só para a gente fazer um teste. Quando a gente abre aqui a tabela de atributos, o que tem nessa tabela de atributos? Só o nome dos municípios e os códigos de cada município. A gente vai concatenar, unir, né, fazer o join, são termos utilizados para uma mesma função. Quer fazer a união da base cartográfica com a planilha. A gente vai fazer essa união através dos códigos, tá? Porque esse código aqui é o código dos municípios estabelecidos pelo IBGE e a minha informação, minha base de dados da planilha também tem esse código do IBGE, tá? Ô, Tami, você voltou a gravar? Voltei a gravar, tá aqui, ó. Tá, obrigada. Deixa eu ter certeza que tá gravando. É que a Fábio teve que sair, né? Dela não, ela tá perdendo. Não, tá aqui, tá certo aí. Mas que bom que me lembra, que depois que eu vejo, né, que não foi. Aí agora a gente vai adicionar a planilha que eu mandei para vocês também. Nossa, meu mouse tá muito ruim. Bom, se a gente abrir a planilha, vai estar aqui na tabela de atributos. O código do IBGE é o mesmo código que está na base cartográfica, está aqui na minha planilha. E aqui eu tenho uma série de dados, uma série de informações.
cada V desse aqui é uma variável socioeconômica que eu quero analisar com relação às taxas aqui das doenças que eu tenho no estado, tá? Então, como que eu faço para unir essas duas bases? É bem simples, tá bom? Você vai clicar com direito na base cartográfica, né, no shape dos limites do município, vai em propriedades, uniões, vamos fazer uma nova união. Então, nessa primeira camada aqui, ele já vai trazer a planilha em Excel, que é de praxe também, porque também é a única outra referência que ele tem aqui, mas se tivesse outras planilhas, outros shapes, era só abrir aqui e localizar a base que você quer fazer a concatenação. E nesse primeiro campo, que é os campos aqui da planilha de atributos da planilha, a gente vai dizer qual que é a coluna de códigos, né, que vai estar disponível tanto na planilha quanto na base que você quer fazer a união. Nesse caso aqui é a coluna código IBGE. O campo-alvo é justamente a coluna de códigos da nossa base cartográfica Shapefile, que também que leva o nome então de geocódigo. Desculpa, código, né, do IBGE. Tem um detalhe que eu não falei para vocês no primeiro módulo, que acabou passando batido, que eu vou falar para vocês agora, é que se a gente não ativar esse campo personalizado e deletar esse nome extenso aqui, cada coluna de união vai trazer o nome da planilha mais o nome da coluna. Aí fica super extenso. Se a gente deletar aqui, ele só vai fazer a união, só vai deixar lá o nome da coluna mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com e sem para vocês verem a diferença. Então aqui o código e o código. E vou deixar aqui para ele fazer a concatenação trazendo o nome da planilha também. Otávio, Oi! eu baixei esse série 3 aqui, mas não apareceu o mapa para mim. Mas você adicionou, você vai ter que clicar com direito, quer ver, só um minutinho. Só concluir aqui, ó, aplicar, ok? Você vai ter que clicar com direito e aproximar para a camada, porque são regiões do Brasil diferentes. Você adicionou, né, na mesma base que você estava trabalhando com Londrina, com Paraná. Ah, é para usar aquela mesma base. Não, é para usar essa base que eu mandei para vocês por e-mail. Mas Eu fiz isso também, me adicionei tudo no mesmo lugar. mas como vocês estão adicionando no mesmo projeto, ele não vai localizar. Então, pode adicionar e aí o que você vai fazer? Clicar com direito, aproximar para a camada, que aí ele vai aproximar para a base de Goiás. Ah, tá. Eu vou começar de novo, eu vou fazer isso. Eu vou só concluir aqui a concatenação, Thaís, aí a gente retoma aí se não der certo, tá? A gente refaz, não tem problema. Tá bom. Aí o que acontece, pessoal, que eu falei para vocês, ó, na tabela de atributos, ó, ele vai trazer o nome da planilha mais o nome da variável, aí fica muito extenso, não tem necessidade. Se a gente deletar isso antes do processo, fica mais limpo, ó. Eu vou deletar essa união e vou fazer uma nova, pedindo para tirar o nome da planilha. Aí vocês vão ver como vai ficar bem melhor. Aí, ficou limpinho. Vem só o nome mesmo, a informação referente a cada coluna. E aí ele já fez a união, tá? Agora nós temos a nossa base cartográfica dos limites do estado de Goiás, com o nome dos municípios e as informações socioeconômicas que eu quero avaliar, certo? O interessante é que a gente exporte, né? Que a gente salve, exportar, salvar feições como, salve como um novo shape. Então é só clicar com direito, exportar, salvar feições como, buscar a pasta que a gente quer salvar, dar um nome. Ok. Aí ele já vai lançar novamente o shape salvo e você pode tirar a união da sua base inicial, até porque você pode querer utilizar ela para outras funções, certo? E aí a gente tem a nossa base aqui então pronta.
É isso que a princípio vocês teriam que fazer com a planilha que vocês vão montar, né? No caso, a Adriana e a Fabiana já tem pronto uma planilha. A Juliana quer usar a base dela aqui, então eu vou dar uma força para ela. E aí teria que a Thaís, a Janaína e a Tiziane organizar uma planilha dessa forma, tá? Deu para entender como é que faz o procedimento, Thaís? Mais ou menos, ainda não me encontrei, não. Tá, nós vamos repetir então, tá? Você conseguiu adicionar os shapes e a base e a planilha? Não. Não conseguiu visualizar? Na verdade, o que eu tinha salvo aqui do meu projeto era um que estava, na verdade, só o mapa de Londrina. Eu não estou com o mapa do Paraná mais. Não, mas o que a gente estava trabalhando antes do intervalo? Ah, aquele lá não fiz. Tá, você tá com o QGIS aberto? Estou. Então, agora você vai adicionar as duas bases que eu mandei por e-mail. Você já salvou numa pasta? Já. Tá. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai aqui em camada, adicionar camada vetorial. E aí você vai aqui nesses 3 pontinhos buscar aonde você salvou. Aí você adiciona tanto o shape quanto a planilha. Que é o primeiro, da primeira parte, é isso? Não, é desse que nós estamos fazendo agora. Ok, Desse último e-mail que eu mandei para você. tá bom. Aí pode ser num novo projeto. Então. Pode. Na hora que você conseguir adicionar tanto a planilha quanto a base, quanto o shape, aí você me avisa. Tá bom. Eu vou repetir o procedimento de concatenação aqui para você ver.